O Diário 98 entrevista o secretário de Educação do Maranhão, mestre em Direito, Felipe Camarão. Tudo bom, secretário? Tudo bem, Jorge? Um prazer falar com você, com todos aqueles que nos assistem também. Satisfação imensa, viu? Muito obrigado. Secretário, já vamos logo para uma pergunta quente. Secretário Felipe Camarão, quais são os seus planos? O senhor vai ser candidato a algum cargo em 2022, ano que vem? Jorge, eu serei, pretendo ser, né? Porque eu, durante muito tempo, relutei em entrar na política eleitoral, partidária. Eu sou servidor público desde os 19 anos. Eu tenho 39, então há 20 anos, vou completar 21 anos de serviço público. Sou procurador federal já há 15 anos. E sempre exerci cargo de chefia, de liderança, tanto na procuradoria quanto no governo do estado. Já fui presidente do Procon 2 vezes, já fui chefe de diversos setores da Procuradoria Federal, que é meu órgão de origem. Sou professor da UFMA também, e na gestão pública, além de secretário de Educação, né, que eu estou hoje com esse cargo, já fui dirigir outros 6 órgãos no governo Flávio Dino. Sim. E aí o pessoal cogitou eu ser candidato em 16, depois em 18, depois em 2020, e eu sempre relutando. Sempre fui um perfil mais técnico, né, mais voltado à gestão mesmo. Mas e depois, Jorge, eu pensando, refletindo com a minha família, com meus amigos e com o governador Flávio Dino também, eu percebi que o mandato eletivo é importante por 2 razões especiais. A primeira, para poder fazer uma defesa desse legado, do legado que o governador Flávio Dino está deixando no Maranhão, do legado do programa Escola Digna, que eu tenho muita honra de coordenar, assessorando o governador Flávio Dino. Então, um trabalho até para a gente fazer essa defesa de continuidade do que a gente conquistou, né? Das escolas em tempo integral, das escolas dignas, enfim, do melhor IDEB da história do Maranhão. E a segunda razão, Jorge, é que eu entendi que, como no mandato eletivo, por exemplo, como deputado federal, que é a minha pretensão, eu vou conseguir ajudar mais ainda o Maranhão. Vou conseguir ajudar o Maranhão em outras áreas, que não apenas na educação, destinando emendas, recursos, fazendo indicações, enfim, exercendo um bom trabalho parlamentar. Então, me sinto preparado para isso, depois de tanto trabalho, quase 7 anos e meio, né, na época que eu for desincompatibilizar como gestor do governo Flávio Dino, e eu acho que eu posso contribuir. Se Deus quiser e a população permitir, né, tiver também essa vontade, eu vou emprestar meu nome para poder continuar ajudando o Maranhão, sim. Certo, secretário. E tudo indica que o governador Flávio Dino está indo para o PSB. O senhor deve acompanhá-lo? Jorge, olha, eu me desfiliei do DEM, né, partido que eu fui filiado no ano de 2018 até essa semana que passou, e eu vou seguir um caminho ou do governador ou no apoio ao governador Flávio Dino, isto é, partidos que tenham um pensamento progressista, partidos que são denominados, por assim dizer, de esquerda ou centro-esquerda, né, por conta da ideologia mesmo que tenho de um pensamento mais social, voltado ao social. Então, o PSB se torna, sim, uma opção importante, mas eu estou em conversas muito adiantadas com o PT, com o Partido dos Trabalhadores, né, um partido que, se tudo der certo, terei muita honra de ingressar e de fazer parte desse partido. Secretário, o Maranhão paga o maior salário de professor do Brasil. Como que isso é possível? Jorge, todo mundo fica espantado com isso, né? Eu vou te dizer 2 coisas, assim, 2 dicas, assim, na verdade, 2 caminhos que nós construímos para isso. O primeiro deles, 100% do Fundeb do Maranhão é destinado ao pagamento de professores. Isso vai mudar esse ano em razão do novo Fundeb, que foi aprovado, que exige que 15% sejam aplicados para investimento. E o salário dos professores é classificado orçamentário e financeiramente como custeio. Então, nós teremos que fazer, que é o segundo caminho que eu ia te dizer agora, que é continuar com a prioridade para a educação dos professores. Porque, mesmo quando o Fundeb já era 100% para o pagamento dos salários, o governador Flávio Dino, o governo do estado do Maranhão, já aportava recursos do Tesouro para o pagamento dos salários. E agora, com essa nova regra do Fundeb, nós teremos que aportar mais recursos ainda para continuar pagando. Então, são 2 segredos. Utilizar o máximo possível
do Fundeb para pagamento dos professores, quando possível era até 100%, e a prioridade. Foi uma escolha, uma decisão política, Jorge, uma decisão política do governador de valorizar a categoria dos professores. Eu até quero te fazer um parênteses para dizer que essa decisão, quando foi tomada, já a partir de 2016, 2017, quando a gente conquistou esse primeiro lugar, foi criticada por alguns especialistas, inclusive fora do Maranhão, dizendo o seguinte, que porque o Maranhão não tinha ainda, naquela época, bons resultados, bons índices, nós deveríamos primeiro buscar os resultados e depois premiar os professores. Nós fizemos uma lógica inversa, porque, infelizmente, Jorge, a educação aqui sempre foi tratada de maneira muito perversa no estado do Maranhão. Perversa em que sentido? Nunca foi tratada como prioridade absoluta, de forma técnica, assim, de valorização efetiva dos professores. Olha, Jorge, para que você tenha uma ideia, nos 16 anos anteriores ao governo Flávio Dino, nós tivemos 14 greves de professores. Em verdade, essas greves, elas atravessavam de um ano para o outro. Então, durante 16 anos, nós tivemos greve todos os anos. E hoje, o governo Flávio Dino já está há 6 anos e meio, graças a Deus, sem nenhuma greve de professores, porque nós temos um amplo respeito e diálogo com a categoria. Então, assim, é um esforço muito grande e tem apresentado resultado. Nós temos caminho inverso, porque o Flávio pensou o seguinte, não, vamos primeiro estimular os professores e aí a gente cobra os resultados. É isso que a gente tem feito. Secretário, emendando o que você está falando de educação, e aí eu te pergunto, quais os principais desafios da educação no Maranhão nesse próximo ciclo, nos próximos anos? Quais são os desafios que o Estado precisa enfrentar daqui para frente? Eu vou te classificar como a prioridade zero. A prioridade é zero no Maranhão. Alfabetizar na idade certa. Jorge, isso é urgente, isso é imprescindível e fundamental. Foi assim que o Ceará conseguiu chegar onde está, Pernambuco. Os países chamados desenvolvidos, todos, independente de ideologia política. Se você vai para país que é governado da direita, da esquerda, comunista, capitalista, não interessa. Tanto faz ser do hemisfério norte como do hemisfério sul, como a Austrália, por exemplo. Todos. Japão pós-guerra, Alemanha pós-guerra. O que eles têm em comum, todos esses países? Forte investimento na educação básica, com muita força na alfabetização da idade certa, que garante uma escolaridade adequada nas demais séries e um ensino técnico muito forte. E a partir de quando eles foram se consolidando, aí eles expandiram para investimento mais forte ainda no ensino superior, na pesquisa, na inovação. Então, qual é o caminho que o Brasil tem, que o Maranhão tem? É tentar fazer isso, mas tem que fazer de forma mais rápida, mais séria, porque nós estamos décadas atrasados. Então, por isso que, por exemplo, aqui no Maranhão, o nosso Fundo de Amparo à Pesquisa, a FAPEMA, foi uma das 10 maiores agências de fomento à pesquisa do Brasil. Mais de 41 milhões investidos. O CNPq cortando bolsa, e nós aumentando a bolsa de pesquisa. Porque o Flávio Dino ele tem essa consciência que a gente precisa fortalecer a alfabetização na idade certa. Ele abriu uma universidade, foi o único governador, Jorge, nesses 2 últimos mandatos, que abriu uma universidade estadual, a UEMA-Sul. Então, veja que o programa Escola Digna, ele não é só, como alguns pensam, construção de escola, reforma de escola, não. É uma macropolítica educacional, que vai desde lá da creche até o pós-doutorado. Secretário, o senhor é tido como um dos principais nomes do dinismo no Maranhão. Flávio Dino ele tem projetado muitos novos nomes. Estamos vivendo uma época de renovação no Maranhão? Estamos, sem sombra de dúvida, tendo um grande momento de renovação. E eu te digo assim com muito orgulho, sem bajulação, sem subserviência. Eu sou do time Flávio Dino, certo? Sou dinista, até embaixo d'água. Repito, não por bajulação, não por subserviência, mas por gratidão e por exemplo. O Flávio governa com o coração e com a razão. E essa parte do coração dele me motiva muito, me inspira muito. E a parte da razão me faz aprender muito. Então, eu sou muito grato ao que ele tem feito pelo nosso Estado. Sou grato pela oportunidade que me deu. Eu dirigi 6 órgãos no governo Flávio Dino, graças a Deus, com bons resultados. Então, assim, o Flávio abriu as portas para uma nova geração. E, Jorge, eu não sou o único exemplo. Nós podemos pegar, por exemplo, o Rubens Júnior, que é o deputado federal com grande destaque, hoje secretário de Estado também na segunda pasta. Temos o Rodrigo Lago, nós temos o Diego Galdino, secretário de governo,
Anderson Lindô, secretário de Cultura, o Daniel, lá na MOB, e Carlos Lula na Saúde, Cleiton Noleto na Sinfra. Jorge, uma série de pessoas que não tem sobrenome na política. Assim, um ou outro tem alguma tradição e tudo, mas a maioria, o governador nem conhecia antes do governo. Eram apoiadores, eram eleitores dele, mas assim, ele foi vendo pelo currículo, pela oportunidade, e cada um foi crescendo, né, conquistando seu espaço, com o apoio do Flávio, claro. Então, eu acho que o Flávio agora criou um novo leque de gestores públicos para o estado do Maranhão. Algo que o Maranhão não tinha, George, pelo que se estuda, né, desde a época da década de 60, que não tem uma renovação tão grande aqui no Maranhão, no quadro de gestores. Certo, secretário. E o senhor está no governo desde o início. Defina a gestão do Flávio Dino em uma frase. Desde a transição, na verdade. Eu estou com o Flávio, Opa, né? Bem antes ainda, né? Bem antes. E no 1º de janeiro, Jorge, eu tomei posse como secretário de Gestão e Previdência. Eu fui secretário de Gestão e Previdência. Vamos ver se eu lembro tudo. Secretário de Gestão e Previdência, secretário de Cultura, secretário de Governo e secretário de Educação. Presidente da Fundação da Memória Republicana e reitor do IEMA. Foram 6 órgãos. Está com uma memória boa. E aí, como que o senhor define a gestão Flávio Dino em uma frase? Um governo de esperança. Muito bem. Secretário, vamos aqui, para a gente estar encaminhando para o final, eu vou te fazer uma última questão antes da gente encerrar. Procurador federal, professor universitário e secretário de Estado. Apesar de jovens, secretário, o senhor já possui uma carreira de sucesso. O que o ainda motiva a continuar na vida pública? Sabe por que eu decidi continuar na vida pública, George? Eu vou te dizer, na verdade, o momento em que eu decidi isso. Eu estava, no ano passado, na campanha política de prefeitos, né, do interior, tirei férias e fui circular o Maranhão. E aí, cada cidade que eu chegava, Jorge, para fazer a campanha política, eu percebia que tinha uma escola digna naquela cidade. E aí eu comecei a fazer um discurso assim, olha, vocês sabem que essas cidades têm em comum, tem um programa Escola Digna. E quando eu falava isso, sempre aparecia uma pessoa e dizia assim, é verdade, lá no meu povoado não tinha água, e vocês colocaram água lá, você e o Flávio Dino colocaram uma água lá. Olha, é verdade, a gente não tinha uma escola, era num barracão, e agora a escola está linda. Olha, na minha cidade tem um IEMA, meu filho estudou no IEMA, ele foi para o Japão disputar um campeonato de robótica. Olha, o meu filho, lá de Bacabeira, foi disputar o Campeonato Brasileiro de Foguetes. Então, eu comecei a perceber assim, meu Deus, eu já fiz tanta coisa com o Flávio e nem eu tinha me tocado disso. E eu percebia, George, a gratidão das pessoas por algo que é nossa obrigação. E aí eu pensei assim, olha, eu quero continuar na vida pública para tentar fazer a minha parte e mostrar para as pessoas que o poder público tem como ajudar as pessoas também, né? Cada um tem que fazer a sua parte, mas a gente pode construir algo diferente para que as pessoas saiam, George, daquele clientelismo, daquele patronalismo, entendeu? Coronelismo, do voto de cabresto, de ficar com medo, né? De ter clientelismo e tantas coisas nefastas da história do Brasil e aqui do Nordeste, aqui do Maranhão. Então, eu quero continuar na política para, primeiro, continuar esse trabalho, né, de ajudar as pessoas. E o segundo, entro com uma forte missão de combater essa prática antiga da política, sabe? Essa escravidão. Então, eu vou entrar na política parafraseando Paulo Freire, né, que fala da pedagogia da libertação. Eu vou querer fazer uma política da libertação, sabe? Assim, para que as pessoas possam escolher seus próprios caminhos. Deixem de ser gado, deixem de acreditar em terraplanismo, em notícia falsa, sabe? Em cloroquinas que estão por aí fraudando a mente das pessoas. Então, quero entrar para fazer um bom combate, para trabalhar com a verdade, com esclarecimento, para que as pessoas tenham sabedoria e tomem suas próprias decisões.